Oi, tudo bem? Bem-vindo nesse primeiro episódio no canal Discover One's Heart. Descobre a arte de alguém. Hoje, para você, eu convido uma special guest. O nome dela é Laís, que vem do Brasil. Ela está fazendo a documentação de um projeto que se chama Costura Cápsula. Como estás? Tudo bem? Olá, oi Kelly, tudo bem? Tá tudo bem sim, obrigada pelo convite. Tá certo. Então, de onde você vem exatamente? Certo, então, eu sou brasileira e eu nasci na Bahia, em Salvador especificamente, no Brasil, e é onde eu vivo no momento. Então, eu nasci e cresci aqui. Tá? E qual é a sua idade? Ah, sim, eu tenho 25 anos. Entende. Então, pode falar sobre o seu projeto? Conte-nos um pouco mais sobre isso? Certo, tá bom. Fazendo uma explicaçãozinha, o projeto Costura Cápsula é a união de duas coisas que eu já estudava ou já faço. Porque eu já costuro há um bom tempo, desde que eu me formei. E Entende? o armário cápsula é uma coisa que eu venho estudando há uns 2 ou 3 anos, que é uma coisa inventada lá nos anos 70, que basicamente é quando você tem uma quantidade diminuta de peças de roupa, que são todas intercambiáveis, e você pode combinar todas elas. E esse projeto, eu decidi estudar um pouco mais da costura, estudar um pouco mais desse conceito de armário cápsula, que é ecologicamente sustentável, unir os dois e fazer o meu do zero, costurar ele todo. Tá, entendo. E você já iniciou essa documentação no seu Instagram? Qual foi o motivo dessa decisão, fazer a documentação? Como assim? Então, eu comecei já essa documentação do jeito que eu consigo fazer, né? E eu decidi porque nesse período de quarentena que a gente tá todo mundo em casa, eu queria fazer alguma coisa que seja legal, que eu consiga evoluir e aprender mais usando um tempo que antes a gente não tinha, porque antes da quarentena eu não tinha tempo de parar e refazer algumas coisas e costurar coisas que eu nunca costurei para aprender ou me aprimorar. Então, eu também tinha já esse projeto do armário cápsula que estava parado por falta de tempo, por causa do trabalho das outras coisas. E aí eu decidi estudar mais e unir uma coisa a outra. Porque a costura para mim antes era o que eu fazia para as clientes, não era para mim, não era estudo. E aí eu resolvi documentar isso para ajudar as pessoas a entender melhor como funciona. Ah, então, qual é a mensagem, os objetivos dessa documentação, desse projeto que você tem? Certo. Em primeiro lugar, é me aprimorar mesmo em algumas coisas que eu já sei fazer. Depois eu decidi justamente documentar porque ajuda as pessoas a entender para que serve, né? Porque você ter um armário cápsula não é só uma coisa legal, divertida de fazer, porque também ajuda a gente a desatulhar a terra de peça de roupa. Porque as lojas, as grandes marcas fazem sempre tantas coleções, às vezes de 3 em 3 meses ou menos, e a gente vai comprando, não pensa no processo que envolve fazer uma roupa, não pensa em quem é que está pagando por aquela roupa que a gente compra. Às vezes, por elas fazerem coleções de tão pouco tempo, não são peças de qualidade, então a gente vai descartar logo. E onde é que vai parar essa peça de roupa? Então, fazer esse projeto que envolve mostrar como é o processo, eu pensei em fazer isso também porque ajuda as pessoas que já me seguem ou que vão seguir a ver que por trás de cada roupa que a gente às vezes joga fora, existe alguém que faz, existe um processo, um significado, e ajuda também a valorizar os profissionais dessa área. Às vezes as pessoas que costuram, tipo nossas mães costuravam, nossas avós, então ajuda a gente a ver com os outros olhos. Por isso a documentação. No tempo, sim, na época, verdade, que tinha muitas pessoas que estavam fazendo, né? E você acredita em um mundo naquele a gente poderia consumir de maneira mais responsável? Qual é uma dica, um conselho que você tem para a gente mudar esse pensamento, essa maneira de consumir? Sim, a primeira coisa é a gente ter um pouquinho de conhecimento. Saber para onde é que está indo o que a gente compra e o que a gente descarta. Então, procurar. Tem vários documentários muito interessantes na internet, alguns gratuitos. Tem um no YouTube chamado Unravel, que é
de 13 minutos, é um documentário indiano e fala de roupas descartadas na Europa e América que vão parar lá na Índia e explica mais ou menos o que se faz com essas roupas. Então, a primeira coisa é ter um pouquinho de conhecimento a respeito disso. E sim, eu acho que dá pra gente consumir de forma mais consciente, depois de ter mais conhecimento. Uma das formas legais é justamente fazer isso, é cortar um pouco do consumo que a gente tem, sobretudo o consumo de moda, porque a gente também acaba tendo mais tempo para fazer coisas mais importantes, mais construtivas. Tipo, eu vejo o seu conteúdo mesmo, e eu penso sempre nisso, aprender um idioma, fazer exercício, fazer coisas que sejam boas para a mente, para o corpo, espiritualmente tudo. Sim, abrir a Exato. mente para outras coisas, para Isso. sim, na cultura de outros países. Então, eu acho que a costura é uma mistura entre uma arte e algo que precisamos vestir. Como você se refere a esta arte, se você pensa que é uma arte para você? E por que você está apaixonada, se ama isso? Certo. Então, sim, posso dizer que sua definição tá certa, não deixa de ser Ai. uma arte, né? Quanto mais a gente se aprofunda e se apropria disso, se torna ainda mais. E não deixa de ser funcional, porque cobrir o corpo é uma coisa que o ser humano precisa, mas quando a gente mistura isso com uma forma de se expressar, que é o que a moda se tornou há muito, muito tempo, se torna realmente uma arte e é muito legal. Eu gosto disso porque é uma coisa com a qual eu cresci, minha mãe sempre costurou. Depois estudando, eu estudei moda, então depois de estudar, de aprender muita coisa sozinha também, eu percebi que estar numa área criativa é o que é certo para mim, o que eu gosto, o que eu realmente amo fazer. E por isso eu decidi continuar e vou seguindo à frente. Tá. E você pensa que todo mundo pode começar a costurar? Todo mundo pode ser isso, fazer isso, né? E uma resposta simples, todo mundo pode começar a costurar, é só começar. Mas dá sim, com um pouquinho de paciência e dedicação, dá sim. E você pensa que a nossa geração esquece os conceitos básicos da vida e o conhecimento necessário? Como para criar nossas próprias roupas? Qual será um processo simples para restabelecer isso nas nossas vidas? Sim, um pouquinho sim, porque justamente pela indústria da moda ter crescido industrialmente como cresceu, fast fashion, tudo, isso foi um pouco perdido. Mas dá para recuperar com um pouco de paciência, sim. E aprender a costurar é uma coisa que pode se dizer que é simples, se for o básico, precisa só ter paciência. E dá para fazer sim. Basicamente, você precisa só começar sabendo que você vai precisar de paciência, porque é um processo como todos os outros. Basicamente, todas as pessoas as meninas que eu ensino costura, começam do zero, sem saber nada, às vezes sem saber nem como funciona a máquina de costura, e aos pouquinhos elas vão aprendendo, dá sim. É verdade. E no seu Instagram tem algumas coisas que a gente pode ver para saber como começar, como fazer? Sim? Ai, que bom. Isso também, porque eu vou postando o processo, tudo como é que eu vou fazendo. Como eu tenho alunas de costura, isso também para elas ajuda bastante. E no Instagram da minha marca com a minha irmã, Desde Ateliê, a gente posta alguns tutoriais curtinhos regularmente. Você não tem um YouTube fazendo vídeo? Não, eu não tenho um YouTube tutorial não, mas eu vou postando tudo ainda. Eu vou postando tudo no Instagram. Ah, tá. E na situação atual, como você se vê afetada, mesmo nos seus projetos e na vida em geral, com essa quarentena que está acontecendo para todo mundo? Como você faz com essa situação? Eu vou pessoalmente me esforçando para me manter positiva e ter hábitos que eu vou continuar mantendo quando acabar a quarentena. O próprio projeto que eu comecei foi já na quarentena, então foi uma das que eu comecei a fazer para me manter sã nesse processo. Entre outras, tipo acordar às 5, fazer exercício, ler bastante, e me alimentar de uma forma saudável, porque afetou todo mundo. Eu perdi viagens, interrompeu várias coisas na vida, então
a gente precisa fazer coisas que sejam mais positivas, ler menos as notícias que são tão ruins de ler no momento e dar sim Tentar. pra ficar bem, né? Com Isso, certeza, né? Para criadores, é legal, esse tempo é muito bom. Esse tempo é bom. Aonde a gente podemos escolher o seu trabalho e o seu projeto? Tem um Instagram e aonde a gente pode procurar? Sim, tem o meu Instagram pessoal. Isso, tem o meu Instagram pessoal, que é laisaraújo.dsgn, de design. E no @Daisies Atelier. Daisies de Margarida em inglês. Tá. Então, todo mundo vai lá para ver o trabalho dela, dessa empresa, se a gente pode falar empresa, não, mas essa documentação. E última pergunta, você tem uma palavra, uma dica que gostaria de compartilhar com a gente, uma citação que você gosta, que te dá vontade de continuar esse trabalho? Tem sim. Uma coisa que eu tenho pensado muito, é uma frase curta, mas que é uma chavezinha, se pode dizer, é apenas comece. Não importa qual seja a circunstância, por exemplo, agora a gente tem uma circunstância que pode ser vista como muito ruim, mas qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente tem que só começar. Se a gente só começar, vai pra frente. E cada vez que a gente dá um passinho à frente ou recomeça, a gente tem mais vontade de seguir e no final dá certo, a gente consegue o que quer. Muito bom, eu gostei muito. E então, maravilhoso. Muito obrigada, amiga, por aceitar este convite aqui. Estou muito feliz por tê-lo aqui. E então, tenha um bom dia. Eu desejo a você o melhor para seu projeto e o futuro brilhante da nossa geração. Então, bye bye. Obrigada, Kelly. Foi muito bom também. Muito obrigada, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.